falar com vocês sobre um assunto que é um assunto assim amplamente divulgado. Vamos falar sobre os diagnósticos. Qual que é a minha visão sobre o que é um diagnóstico? Entendo o diagnóstico como a forma que você funciona. Tem a ver com o seu funcionamento, com a sua dinâmica psicológica. Isso vai impactar na forma que você se relaciona com você, isso vai impactar na forma que você se relaciona com o outro. Vamos pensar o seguinte, primeiro, se você tem, se você não tem, se você é suspeito ou não, mas de onde surgiu? Os diagnósticos são classificações, tá? O que significa isso? É uma tentativa social, né, cultural, que foi construída aí por um processo histórico bastante específico. É uma tentativa de classificar comportamentos, classificar as pessoas, o que é normal do anormal, o que é saudável daquilo que é doente. Então, é uma tentativa de fazer diferenciações. Isso pode ser interessante? Talvez, mas também há problemáticas nisso. Por isso que a gente precisa sempre refletir com um viés mais crítico. Por que a gente está questionando tanto a nossa sanidade? E se temos um diagnóstico? O que isso também significa? Significa que você é o diagnóstico? Do meu ponto de vista, nenhum ser humano é diagnóstico, ainda que o tenha. Ainda que o seu diagnóstico informe para o outro um pouco sobre quem você é. Informe para você mesmo um pouco sobre como você funciona, mas você não é a forma. Então, é muito reducionista a gente olhar uma pessoa e falar, ela é tal diagnóstico. Ou a gente mesmo se colocar aquela bandeira, eu sou tal diagnóstico. No trabalho aqui e também com as pacientes no trabalho clínico, é a produção de autonomia, é a produção de uma racionalidade mais crítica, é uma produção da sensibilidade dos afetos, é uma produção de uma ética. Então entenda, por exemplo, o seu processo. Se você está buscando entender se você tem um diagnóstico ou não, se permita ir aos poucos, tá? Na investigação. Investiga com os profissionais, mas faça você também a investigação da sua história pessoal. Por que você está pensando nisso? Claro que é muito interessante se você fizer isso num acompanhamento, né? Numa terapia, numa análise, porque aí você vai ter um pouco mais de suporte, um pouco mais de orientação, tá bom? Outra coisa muito importante, nós passamos coletivamente por uma pandemia mundial. Muitas e muitas pessoas estão tendo que lidar com as sequelas, né? Sejam emocionais, sejam sociais. Leve em consideração também esse ponto, esse aspecto nessa investigação de você. E eu quero finalizar então esse vídeo dizendo que todos nós estamos vivendo dores, perdas, lutos, tá? E isso pode nos colocar sim em grande sofrimento. Não necessariamente isso é patológico, tá? Outro ponto, gente, medicações só pela medicação é insuficiente. De nenhuma forma isso é uma apologia para vocês pararem o tratamento medicamentoso de vocês. Mas percebam, só o remédio não te faz entender o porquê do sintoma, tá? Outra coisa muito importante, gente, construam rede de apoio, amigos, família e os profissionais de saúde no qual forem necessários para você. E por fim, algo que eu considero de muita importância é vocês trazerem um pouco à tona o lado artístico, sensível de vocês. Por que eu falo trazer à tona? Porque no cotidiano, de acordo com o funcionamento da nossa sociedade, esse lado ele é mais massacrado, tá? Ele fica um pouco mais à margem. Então, resgatem a parte lúdica, a parte artística. Isso é muito importante para o nosso bem-estar, qualidade de vida e produção, construção de fato de saúde mental. Então é isso, obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui e até os próximos vídeos.